Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, sou médico emergencista. Hoje a gente vai estar falando de um tema bem interessante, né, no ecocardiograma, que é a avaliação da disfunção do ventrículo direito, né? A gente vai falar da avaliação da função e, consequentemente, da disfunção. E a gente vai falar um pouquinho de TEP também, né, envolvendo muito a disfunção, porque o que a gente sabe hoje, né, é que a disfunção de VD está correlacionada com mortalidade em várias doenças, sepsis, insuficiência cardíaca, COVID, e a gente não reconhece isso muito bem. Além disso, né, o TEP é talvez o fator mais importante para a disfunção de VD na situação de emergência, né, que a gente vai mais ver, vai conseguir reconhecer mais rápido. Então a gente consegue alterar o manejo desses pacientes reconhecendo que tem disfunção de VD. E aí a aula de hoje é para discutir um pouquinho como é que a gente vai fazer essa avaliação de TEP, né, e da disfunção de VD, tá? Então, bom, a gente lembrando que o nosso aparelho de ultrassom, ele é igual um controle de televisão, independentemente da marca, né, a gente vai conseguir se localizar porque os botões essenciais são mais ou menos os mesmos. Às vezes alguns mudam de nome, né, modo 2D, modo B, mas no geral, tá, eles são todos muito parecidos. Nosso roteiro de interpretação, né, e eu volto a frisar nisso, porque muitas vezes a gente vai ver lá, tem um aumento de VD, né, mas aí deixou de ver um derrame pericárdico, ou deixou de ver, por exemplo, uma alteração de contratilidade na parede, enfim. Então, assim, é igual, por exemplo, o eletro, né? Peguei o eletro, né? Vi lá que tem um baita de um supra e esqueci, né, que tem um BAVT associado. Então, assim, é muito importante a gente ter um roteiro, né, ter um framework para interpretar. Então, qual que é o modo utilizado, qual que é o probe utilizado, se a profundidade do exame está adequada, se o ganho está adequado, se o preset está adequado, quais as estruturas visíveis na imagem e qual que é o laudo da imagem. A gente vai lembrar, né, que muitas dessas questões que a gente tem no roteiro, a gente debate na aula básica, que é a primeira aula do canal, tá? Lá tem essa avaliação. Qualquer dúvida também pode botar nos comentários que a gente discute um pouquinho. Ah, Rafael, isso não ficou claro e tal. E a gente pode voltar a se discutir em uma outra aula, tá? É bem tranquilo isso. Bom, como é que a gente vai começar o exame? A gente vai escolher o preset cardíaco, né? A gente vai lembrar que o ganho é igual ao brilho e vai observar o marcador na tela, porque é um exame cardíaco. A gente vai escolher, logicamente, o probe, né? Ou cardíaco, né? E para avaliação de pulmão, a gente vai escolher o curvilíneo, tá bom? Então, cardíaco e curvilíneo para avaliação de pulmão. Lembrando que a gente vai fazer uma avaliação de TEP também aqui, né? Bom, as janelas, né, são as janelas básicas do ultrassom cardíaco, que é subchifóide, é para 4 câmaras, paraesternal longa e paraesternal curta, tá? Bom, quais são os problemas, né, da avaliação do VD e avaliação do TEP, né? A disfunção aguda ou crônica. O que acontece? Eu tenho alguns pacientes, né, que eles vão ter aumento de VD cronicamente. Pacientes, por exemplo, com hipertensão pulmonar ou TEP crônico, né? Esses pacientes, eles vão ter aumento de VD e aí vai ser um problema para mim identificar se isso é agudo ou crônico. A gente tem algumas ferramentas para isso, a gente vai discutir isso também, tá? PCR e aumento de VD, né? Uma coisa muito clássica que a gente vê na prática, o pessoal que não está muito habituado a fazer o eco, a beira-leito em parada, faz o eco, a beira-leito em parada, vê aumento de VD, associa a TEP, mesmo que o paciente não tenha uma história compatível com isso, e tromboliza o paciente, né? A gente tem que lembrar que quando a gente tromboliza o paciente no meio da parada, a gente tem que reanimar ele por um longo tempo, tá? Até que funcione, né, o trombolítico. O trombolítico não é uma coisa milagrosa, né? Ele, enfim. Bom, e o problema, né, é o exame pulmonar e a avaliação de VD, né? Por quê? O exame pulmonar, ele é um pouco mais complicado na interpretação da avaliação do TEP, né? Porque eu não tenho sinais clássicos no exame pulmonar que me indicam que são TEP. Ah, isso aqui é um TEP com certeza, né? Não é muito bem assim. A gente tem algumas avaliações indiretas que vão ajudar a gente, tá? Bom, como é que a gente vai avaliar a função de VD? Tá? Então eu vou olhar exclusivamente para o VD e vou avaliar a função dele. Bom, a gente tem 3 métodos, tá? 2 deles a gente quase não vai usar na prática e um a gente vai usar bastante, tá? O TAPS, onda S e o FAC. O que a gente vai usar basicamente é o TAPS, tá? Onda S e FAC a gente não vai usar. O FAC a gente não vai usar porque muitos aparelhos de point of care não têm essa capacidade e a onda S porque ele depende do Doppler tecidual, que também a grande maioria dos aparelhos de point of care também não tem, tá? O TAPS e a onda S são basicamente a mesma coisa, a questão é que usa o modo Hamilton vai usar o Doppler tecidual, tá? O FAC já é uma outra coisa. Bom, o que é o TAPS? Né? O TAPS é a excursão, né, da válvula tricúspide no plano, né, durante a sístole. Então, o que é isso? Traduzindo, é quanto que a válvula tricúspide ela sobe e desce. E por que isso acontece? Né, a gente tem uma aula de eco avançado que a gente discute VT e TAPS, já está no canal. Né? Lá eu explico também como é que funciona o TAPS, tá? Mas como é que funciona o TAPS? Né? A formação ventricular, a formação muscular do ventrículo direito, ela é uma formação, né, que é base ápice. As fibras são mais longitudinais. Enquanto no ventrículo esquerdo, essas fibras são circunferenciais e espirais. Então o que acontece? A contração do ventrículo direito é uma contração base ápice. Então eu vejo subindo muito bem. A contração do ventrículo esquerdo
ela é uma contração já mais, né, em rotacional, mais lateral, lado com lado e rodando, tá? Então eu consigo avaliar a função do ventrículo direito por quanto, né, qual a altura que essa válvula vai subir, né? Que essa marcador da válvula subindo seria, né, o marcador de função sistólica do ventrículo direito, tá? E isso é o TAPSE, tá? Tem esse nome complicado em inglês, mas basicamente ele quer dizer o quê? Quer dizer o quanto que sobe a válvula tricúspide na sístole, tá? É basicamente isso. Então aqui a gente vê do lado, né? A gente vai colocar o modo M. O modo M, ele é um modo de movimento, tá? Eu já expliquei em algumas aulas como funciona o modo M, mas recapitulando aqui bem rápido, o modo M nada mais é do que a geração de um gráfico, tá? Vai gerar no eixo Y, né, que é o eixo vertical, vai gerar a imagem, e no eixo X, que é o eixo horizontal, ele vai gerar a imagem por tempo, tá? Então é como se, por exemplo, nessa linha pontilhada que eu estou vendo nessa imagem da esquerda, a cada 1 milésimo de segundo eu lanço uma onda ultrassonográfica. E a cada outro 1 milésimo de segundo eu vou lançar outra onda. E essa onda ela vai ser colocando uma do lado da outra. E a qualquer movimento, essa onda vai mudar, né? Porque eu vou ter um movimento, então vai mudar. E eu vou conseguir ver essa mudança ao longo do tempo nesse gráfico que vai me gerar. Tá? E aqui acontece exatamente isso. Né? Então, na imagem da direita, eu vejo o quanto que sobe e o quanto que desce. E o TAPSE nada mais é que a diferença entre o vale e o ápice, né? Isso aqui, o vale e o ápice, é a sístole e a diástole, né? E essa diferença, essa altura, é o TAPSE. Aqui nessa imagem ele está marcando uma linha reta entre o ápice e o vale. Alguns aparelhos eles conseguem, né, me dizer qual é o valor do TAPSE quando eu clico numa linha reta, quando eu faço essa linha, tá? Outros aparelhos, a maioria dos point of care não vão dizer isso. Você vai ter que traçar, né, essa linha dele pontilhada, em vez de ser a contínua, e vai ter que traçar depois uma linha, né, medindo a altura entre essas linhas pontilhadas. Tá? Mas alguns aparelhos eles me dão diretamente se eu fizer essa linha em diagonal dele. Na grande maioria, traçar a linha pontilhada do ápice, a linha pontilhada do vale e fazer essa altura. Tá? Ah, Rafael, eu posso ir direto ali no ápice da linha e traçar para baixo? Pode, tá? Não tem problema. Mas o ideal é fazer essa linha pontilhada porque eu consigo, né, ter uma imagem direitinha de onde começa e onde termina, tá? Para ser mais preciso. Bom, beleza. E aí o que acontece, né? O TAPSE, né, como a gente vê aqui nas imagens, né, todas as imagens gerando um TAPSE, ele vai gerar essas ondas para mim. Uma coisa muito importante que a gente às vezes esquece, né, é a questão do ganho, tá? Por isso que o ganho a gente vai bater sempre nessa tecla. Aí na imagem, eu tenho a mesma imagem, tá? Mesmo coração aqui, basicamente. Mas o que eu estou vendo aqui, né, é que ele deu um pouco de zoom e tudo, mas o que eu estou vendo aqui é o ganho, tá? Como é que o ganho interfere na geração da imagem. Quando eu tenho muito ganho, né, você vê que fica um pouco difícil de eu identificar exatamente qual é a linha. Mas quando eu diminuo o meu ganho, né, e eu vou focar só na válvula ali, na tricúspide, eu consigo ver muito claramente qual é a linha que eu vou usar para fazer o TAPS, tá? Então, às vezes, ajustar esse ganho, como está muito cinza, a imagem está difícil de descobrir a linha, dá uma diminuindo o ganho, que aí você consegue ver melhor, tá? Então, beleza. Então, a gente viu como é que é o TAPS, né? O TAPS, o valor do TAPS normal é maior que 18, ou seja, de 17 milímetros para baixo, né, daquela altura, estaria associado a uma disfunção de VD, tá? Bom, e aí a gente vai passar agora para a onda S. O que é a onda S? A onda S é exatamente a mesma coisa, tá? Só que com Doppler tecidual. Então, assim, aqui estou mostrando uma onda, né? A linha do Doppler tecidual, ele vai me gerar a onda S, que é a altura, que é a onda que vai gerar a altura. Eu vou medir essa altura e eu vou ter o valor da onda S, tá? Então, a mesma coisa, só vai usar um modo diferente. O que muita gente faz quando tem essa possibilidade, calcula a onda S e calcula o TAPS e vê se os valores são similares. Se os dois valores indicarem disfunção, esse paciente tem disfunção. O grande problema é que a maioria dos aparelhos não point of care, né? Tanto os de mão, né, os handhelds e os point of care só no site, eles não têm o Doppler tecidular. Pelo menos os mais antigos, né? Os mais modernos eu não sei. Tá? Bom, e aí a gente entra no FAC, né? O FAC é a fração, né, de mudança da área. Então, por exemplo, eu vou calcular a área na diástole e a área na sístole. Essa área do ventrículo direito, essa diferença, né, vai me indicar se tem disfunção ou não. É interessante saber isso, tá? É um método legal de conhecer, mas aí a gente cai no outro problema. A maioria dos aparelhos não tem essa função, tá? Dos point of care. Então também a gente fica um pouco vendido, tá? Por isso que a gente não vai entrar muito nessa questão. Outra estrutura muito interessante da gente avaliar na disfunção de VD é a veia cava.
A veia cava tem milhões de problemas, tá, gente? Por favor. A veia cava é um tema muito polêmico. A veia cava, a gente faz algumas perguntas para ela e algumas perguntas que ela vai dar algumas respostas, mas ela não é capaz de dizer, né, uma coisa muito importante. Por exemplo, fluido responsividade só pela veia cava. Ela consegue dizer isso em alguns cenários muito específicos, tá? Mas na grande maioria dos casos, por favor, não olha a veia cava, né, e fala assim, a veia cava está colabando, eu vou dar volume. A veia cava não está colabando, não vou dar volume. Não é assim que funciona, tá? A gente está sendo muito simplista na avaliação da veia cava, que é uma estrutura extremamente complexa e todo um sistema de hemodinâmica que é muito mais complexo do que só olhar a veia cava, tá? Então, por favor, né, quando olhar a veia cava, olha com cuidado. Qual que é o sentido que a gente vai olhar a veia cava aqui? A gente vai olhar a veia cava aqui, né, pensando, né, na questão da pressão que o ventrículo direito vai me jogar para trás. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho aumento da pressão direita nas câmaras, essa pressão vai ter que ser passada para trás. Qual que é o vaso que está em contato direto com o lado direito? É a veia cava. E aí, né, vamos pensar, por exemplo, num outro caso, num tamponamento, tá? Eu tenho um tamponamento. Tamponamento, né, ele vai me afetar primeiro o ventrículo direito, certo? Se ele me afeta o ventrículo direito primeiro, né, essa pressão vai ser passada, vai ser jogada para trás, né, para a veia cava no caso. Se eu tenho um derrame pericárdico, a veia cava colaba, qual que é a chance desse derrame pericárdico ser um derrame pericárdico causando problemas hemodinâmicos? Muito baixo, né? Muito pouco. E aí, mesma coisa no TEP. Se eu tenho um VD aumentado, né? Um VD que um paciente tem um TEP, um VD que eu acho que está aumentado, e essa veia cava está colabando, muito possivelmente, né? Esse aumento do VD não está causando, né, uma repercussão hemodinâmica muito importante, tá? É claro que isso não é perfeito. A gente tem casos, né, de tamponamento com veia cava colabando. É uma exceção, enfim, normalmente paciente pós-cirúrgico cardíaco, né, com tamponamento loculado, mas, de maneira geral, é isso. Se eu tenho aumento da pressão direita, essa pressão tem que ser passada para trás. E essa pressão vai ser passada para onde? Para a veia cava, tá? Então, veia cava colabando no cenário de TEP é um bom sinal, tá? Veia cava que está, né, túrgida no cenário de TEP não é um bom sinal, tá? Então, o que a gente vai usar aqui, basicamente, né? A gente vai ver a veia cava se ela tem mais de 2 centímetros ou menos de 2 centímetros. Uma veia cava com variação maior ou menor de 50%, e isso vai ajudar a estimar a PVC, tá? Essa estimativa de PVC, né, é uma estimativa que não é tão fidedigna assim, mas a gente vai olhar, ver como é que está essa variação e o tamanho da veia cava para poder ajudar a gente, tá bom? Bom, beleza. Então a gente fala um pouquinho, né, de como é que eu avalio a função do VD. Então eu vou avaliar, né, o TAPSE principalmente, onda S e o FAC, e eu posso ver a veia cava também para me dizer como é que está essa transposição de pressão do VD. E a gente vai olhar outros cenários agora de disfunção de VD, né? Um deles mais importante é o tamanho camaral, tá? E o sinal do D que a gente vai discutir. O que é o sinal do D, tá? O sinal do D é o seguinte: num TEP, né, eu não consigo jogar esse sangue em direção ao pulmão, porque o TEP ele vai causar uma obstrução. Vai passar o sangue, mas não vai passar o sangue na mesma quantidade que deveria. Essa obstrução vai aumentar a pressão no meu ventrículo direito, certo? Esse aumento na pressão do ventrículo direito, às vezes, quando ele é muito grande, o que ele vai acontecer? Ele vai fazer com que eu tenha uma pressão, né, diástole. Essa pressão no enchimento ventricular vai jogar o meu septo em direção ao ventrículo esquerdo. Normalmente acontece, o ventrículo esquerdo ele vai contrair independentemente da pressão do ventrículo direito, porque o ventrículo esquerdo ele tem mais músculo, né, a pressão é maior, ele é menos complacente. Só que acontece, o ventrículo direito, na situação de TEP, né, nas situações de disfunção de ventrículo direito, ele vai causar um aumento da pressão ali, e essa pressão vai ser maior que a pressão do ventrículo esquerdo. Então ele vai conseguir empurrar o ventrículo esquerdo. E ele forma esse sinal do D que a gente vê na janela paraesternal curta, tá? Enfim, vou voltar aqui na imagem para mostrar para vocês, tá? Como é que é o sinal do D. Tá? A gente consegue ver o sinal do D, né? Formação desse D, tá bom? Bom, e aí quando a gente vai falar de disfunção do VD, né, a gente vai discutir o aumento do VD. Qual que é qual que são os valores, né, de sensibilidade e especificidade para o aumento de VD significar disfunção de VD, né? Ele tem uma especificidade muito boa, né? Então, de fato, se o paciente tem aumento de VD, possivelmente ele tem alguma disfunção, tá? A sensibilidade não é tão boa, né? Para TEP, né? Várias outras doenças vão causar, né, aumento de VD, com disfunção de VD, né? Então, por exemplo, hipertensão pulmonar idiopática pode causar, né? Esse paciente vai ter um aumento, ele pode ser específico, pode indicar ele é até bem específico para TEP, mas ele não é muito sensível porque várias outras doenças podem aumentar o VD, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que avaliar. E como é que a gente vai avaliar isso? A gente tem duas formas de avaliar, basicamente. A primeira forma é a regra dos terços. Qual que é a regra dos terços? A regra dos terços é o seguinte:
Na janela parasternal longa, 1/3 do tamanho do ventrículo da imagem deve ser 1/3 do ventrículo direito, como está nessa imagem. 1/3 vai ser a via de saída e 1/3 vai ser o átrio esquerdo. Essa é a regra de 1/3. Qualquer desbalanceamento nessa regra de 1/3, né, a gente tem um problema. A gente vai ter um aumento, por exemplo, da área, um aneurisma de aorta, a gente vai ter um aumento do átrio esquerdo numa fibrilação atrial, a gente vai ter um aumento de VD no TEP. O que está acontecendo? Então, normalmente, isso é normal, é a regra dos terços na janela parasternal longa. Tá? Aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem um problema. Né? Qual que é o problema? O aumento do VD. Né? Essa regra de 1/3 acabou. Tá? O VD está comprimindo o VE e o VD está comprimindo também a via de saída. Tá? Então temos um VD muito grande aqui. E aí, quando a gente vai fazer a avaliação na janela parasternal longa, a gente vai ter essa razão aqui, né? No geral, tá? O VE, ele é maior que o VD. Ah, Rafael, quão maior, né? No geral, o VD vai corresponder a 1/3, enquanto o VE vai corresponder a 2/3 desse tamanho total, tá? Qualquer valor acima disso seria problemático, né, ecocardio falando, tá? O problema é o seguinte, na emergência a gente vai começar a se preocupar mais quando esse valor é 1/1, tá? Ou seja, quando o tamanho do VD é igual ao tamanho do VE, tá? Aí a gente começa a ficar mais preocupado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem um VD maior que um VE nesse caso. A gente até vê um trombo aqui, né, nessa imagem, a gente vê o teste sinal de Meconium que a gente vai discutir, tá? Mas, enfim, nesse caso aqui não tem discussão que é TEP, né? A gente tem um trombo movendo ali, enfim, né? Deus nos acuda aqui agora. Mas essa é a regra, né, que teoricamente tem a regra do terço na janela parasternal longa e aqui a regra das metades, por assim dizer, tá? Mas na emergência a gente usa 1/1, mas a gente já sabe que a partir de 0,66, né, maior que 1/3 do que 2/3, já começa a ser patológico, tá? Bom, e aí outro problema na disfunção de VD é o seguinte, né? Como é que eu vou fazer a diferença se ela é aguda ou crônica? Isso é uma questão muito importante, porque a gente vai lidar com pacientes que têm disfunção crônica de VD. Como é que a gente vai fazer essa diferença? Bom, a gente vai ver a história clínica, né? Então, eu sou um paciente que tem hipertensão pulmonar. Cara, aí, enfim, já dá a resposta. Não, eu sofro, já tive TEP várias e várias vezes, né? Já tive embolia várias e várias vezes. Então, isso vai te indicar um pouquinho se esse paciente ele tem ou não uma disfunção antiga, tá? Além disso, a espessura da parede do VD a gente vai discutir. E o sinal de Meconium, né, que é um sinal que indica pra gente um pouquinho mais que a doença é mais aguda, tá? Bom, a parede do VD, né? Como é que a gente vai avaliar? A janela subestifoide, tá? A gente vai ver na final da diástole. Se for menor que 5 milímetros, tá? É normal, ou seja, aguda. Se for maior que 5 milímetros, é alterada, é crônica. O que é isso, né? Vamos pensar. Se eu tenho um TEP agudo, essa parede tem tempo de remodelar? Essa parede tem tempo de ficar espessa? Não, essa parede não tem tempo disso acontecer, tá? Então essa parede vai continuar sendo fina, porque o VD naturalmente é fino, tá? Então, se eu tenho um aumento do VD, né, aumento da parede muscular do VD, isso me indica que a disfunção é crônica, não é relacionada ao TEP agudo. Rafael, mas se ele tiver uma disfunção crônica e um TEP agudo? Paciência, não tem como também o eco te ajudar tanto nisso, tá? Aí, enfim, vai entrar outros critérios, tá bom? Bom, como é que a gente vai fazer? Então, janela subestifoide, tá? Então, janela subestifoide na imagem A, a gente vê que a imagem é o seguinte. Tem o fígado ali, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O que eu vou fazer? Vou dar o zoom, tá? Naquela região ali, naquele quadradinho, e vou jogar o modo M. Joguei o modo M. Quando eu joguei o modo M, vai me dar essa imagem. E aí é muito interessante, né, eu lembrar, né, da avaliação do músculo, né, antes e depois, né, contração. Se comparar com sístole e diástole. Rafael, como é que eu comparo o sístole e diástole, né? Fácil. O que eu posso fazer? Avaliação da válvula, tá? Nessa imagem aqui, por exemplo, né, se a gente pegar aqui no C, eu seguir essa imagem de baixo, embaixo do septo, tá? Aqui vai ser o quê? Vai ser a válvula mitral, abrindo e fechando. Essa aqui é a válvula mitral abrindo e fechando, eu já sei que eu estou na diástole e na sístole. Rafael, não entendo isso. Gente, é simples, tá? Eu vou ver quando é que o músculo ele encurta e espessa, tá? Essa diferença vai ser a diástole e a sístole, né? Lembrando que o músculo ele vai contrair na sístole e dar uma dilatada na diástole. Então, no final da diástole, próxima à sístole, ele vai, né, tá um pouquinho mais largo e menos fino, tá? Então, é ali, né, logo no final da diástole, no enchimento ventricular, que eu vou fazer essa avaliação e eu vou fazer essa medida. Se for menor que 5, né, milímetros na altura dele, na espessura dele, é agudo. Se for maior que 5, é crônico, tá? Bom, o que é o sinal de Meconium, então? Né? Muito famoso, muito falado. O sinal de Meconium é o seguinte, ele é uma hipercinesia apical e uma hipocinesia da parede livre.
tá? Então ele vai parecer que o músculo está entrando, né, dentro do ventrículo direito. Tá? E qual que é o problema do sinal de McConnell? Isso ele não é patognomônico, né? A gente pensava que ele era patognomônico até alguns anos atrás, mas hoje a gente sabe que, na verdade, ele tem uma outra doença, que é o infarto de VD, que pode dar sinal de McConnell. Eu, inclusive, já vi isso, tá? Bom, essa imagem aqui a gente tem alguns problemas, né? Vamos lá. O ventrículo direito aumentado, a gente tem um trombo, né, dentro do coração, que já fecha o diagnóstico para a gente de TEP. A gente tem aqui o sinal de McConnell também, lá em cima, né? Então, se a gente olhar lá em cima, ó, olha como é que essa parede, ela contrai diferente, ela está entrando. Eu vou voltar na imagem anterior para a gente ver que tem alguma coisa no ápice que não está normal, né? Essa contração não está legal. A gente vê que toda a outra parede do ventrículo direito ele contrai razoável, mas a gente vai ver essa parede contraindo para dentro, tá errado, tá esquisito. Isso é o sinal de McConnell. A gente vai ter outros exemplos, tá? E outra coisa, quando a gente vai falar de TEP, então, né, é claro que o padrão ouro seria a angiotomo, mas às vezes a angiotomo está ocupada, o paciente está muito grave, enfim, né? Paciência. A gente consegue fazer uma avaliação multiorgânica, né, do paciente para tentar indicar para a gente se ele tem um TEP ou não. Então, claramente, coração, né? O paciente tem esses sinais que a gente discutiu, né? Disfunção direita, tem um trombo dentro, sinal de McConnell, isso vai aumentar, né, as chances de ele ter um TEP. A gente vai fazer uma avaliação do pulmão também. E a gente vai fazer uma avaliação de TVP. A gente tem aula de TVP no canal, tá? A gente não vai falar muito da aula de TVP, mas se a gente tem TVP, né, esse paciente e suspeita de TEP, esse paciente tem uma chance maior de ter um TEP, tá? Bom, vamos lá. A avaliação multiorgânica da TVP, então, com pressão em 5 pontos, a gente tem isso na aula. Se suspeita de TEP e TVP presente, né, o likelihood ratio é de 16, um likelihood ratio bem considerável, tá? Então a chance aumenta bastante, tá? A gente tem aula de TVP, qualquer coisa em TVP, vê lá o vídeo, tá bom? Bom, coração, né, avaliação multiorgânica, o ideal é que ele não tenha nenhum sinal de TEP e disfunção. Mas a gente já discutiu, né, que ele, se tiver aqueles sinais, aumenta muito a chance de TEP. Tá? Pulmão, o que a gente vai olhar, né? Pulmão é o seguinte, a gente vai olhar algumas coisas que já são um pouquinho mais complexas, tá? A gente não está acostumado a fazer essa avaliação dia a dia, então torna o exame um pouquinho diferente do usual, e por isso eu acho que é mais complicado fazer essa avaliação no pulmão, e eu acho muito detalhada, mas a gente vai discutir aqui hoje. Então, pulmão. A gente vai olhar os campos posterior-inferiores, principalmente, que são campos que a gente acaba esquecendo de ver, tá? Normalmente a gente vai fazer aquela avaliação do paciente deitado, a gente vai ver muito bem campos anteriores e laterais, mas a gente vai esquecer de ver a região posterior e inferior. Então, muitas vezes, né, nessa avaliação do TEP, é interessante eu colocar o paciente sentado e fazer a avaliação dele sentado. Eu diria que todo paciente com suspeita de dispneia na emergência ou doença pulmonar, a gente deveria fazer essa avaliação dele sentado também para olhar a região posterior, que sempre é interessante, tá? Bom, a gente vai olhar a linha B. Lembrando, linha B não é sinônimo, gente, de edema alveolar cardiogênico, tá? Linha B pode ser por tuberculose miliar, contusão pulmonar, SARA, TEP, enfim, várias e várias coisas, tá? Por favor, né? Linha B, tenha cuidado. VA-CAV e linha B, acho que são os dois maiores problemas do eco, né, que a gente vê na mão das pessoas. A gente vai ver consolidação subpleural, tá? E aí começa a ficar difícil, né? Porque a gente vai ver o formato da consolidação subpleural, redondo, né? Triangular, um pentágono, que eu particularmente eu acho muito difícil de avaliar isso, tá? Eu acho muito complexo. E a gente vai avaliar o tamanho, né? Consolidação subpleural maior que 0,5 e menor que 3 centímetros seria, né, ali indicativo de TEP pra gente, tá? Bom, a avaliação multiorgânica e consolidação subpleural, então, né, menor que 5 seria indicativo de pneumonia viral, como Covid, atelectasias e contusão pulmonar. Consolidações maior que 3 centímetros indicariam câncer e pneumonia bacteriana. Né, câncer e pneumonia bacteriana faz todo sentido, né? O câncer são massas no geral, né? São estruturas maiores. Pneumonia bacteriana a gente já viu na aula de pulmão também que consolidações pleurais são maiores, tá? E os outros ali são concentrações menores, tá? Mas é aquilo assim, é muito tênue, né? Entre 0,5 e 3 centímetros, formato da consolidação redondo, pentágono triangular, é muito, eu acho muito tênue fazer essa avaliação. Mas enfim, é o que está na literatura, é o que de vez em quando a gente está na dúvida a gente vai usar, mas não é fácil, tá? Bom, PCR e VD. E aí, né, a gente tem um dos maiores problemas que a gente já discutiu, né, é ecocardiograma em parada. O que acontece com o cardiograma em parada? Cara, o que mais tem é a gente olhando o eco, vendo o VD, e aí fala, putz, vamos trombolizar, é TEP. E aqui a gente tem um exame, um exemplo clássico, que é o seguinte, olha como é que o VD, né, vou voltar na imagem, olha como é que o VD ele dilata na parada. Olha o tamanho que ele fica.
Então, assim, é muito difícil eu julgar, né, o tamanho do VD na PCR e falar que é TEP, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Claro, chegou um paciente, igual, por exemplo, aconteceu comigo uma vez, o paciente chegou com as duas fraturas no braço, né? Cara, a suspeita clínica era de TEP, né? Muito óbvio que seria TEP. Ou chegou um paciente a você, pós-cirúrgico, tem uma TVP na perna e tem um VD dilatado, pô, aumenta muito o risco de ser um TEP a causa da parada. Mas paciente que não tem história, né, fez o eco ali durante a parada, não tem TVP, entendeu? Não tem nenhuma história para TEP, a gente vê que o VD ele aumenta, ele dilata naturalmente na parada, tá? Então isso é um problema, tá bom? Bom, a gente vai ver agora algumas imagens, a gente vai discutir algumas coisas, tá? Bom, vamos lá. Então aqui a gente tem o TAPSE, né? Lembrando, o TAPSE é o quanto o movimento da válvula tricúspide sobe e desce na sístole, tá? E é a altura, não é a linha amarela, tá? Alguns aparelhos fazendo a linha amarela vai te dar o resultado, mas na grande maioria você vai ter que fazer esse tracejado de um vale a outro vale e de um ápice a outro ápice e pegar essa altura para ver o valor do TAPSE. O valor do TAPSE normal maior que 18, né? Menor que 17 ou 17 é alterado, tá? Disfunção de VD. Tá bom? Beleza, então aqui no caso tá normal, tá? Bom, aqui nessa imagem, então a gente tem uma janela apical 4 câmaras, o tamanho da câmara, né, tá à direita, a válvula no olhômetro parece que sobe legal, e eu não vejo sinal de McConnell, então uma janela com uma função normal não parece ser TEP. Essa janela aqui, às vezes, é até difícil de entender o que está acontecendo, tá? Mas é uma janela, uma paraesternal eixo longo, essa janela. O que a gente está vendo dentro se mexendo no átrio direito? É um trombo, tá? É um trombo, é um baita de um VD, aumento do VD muito grande, com um trombo, e a gente quase não está vendo o ventrículo direito. Possivelmente esse paciente deve estar chocado, tá? Tem compressão do ventrículo esquerdo, né, em razão do ventrículo direito. Então esse paciente possivelmente está muito ruim, tá? Então aqui ele já dá um indicativo, né, depois do trombolítico, né, mas a gente vê aumento de VD muito importante, né? Aqui nessa imagem então, tem uma janela paraesternal longa, a gente vai olhar aquela regra do terço, né? VD, átrio e a saída da horta, e parece estar obedecendo a regra do terço, então não parece ter problema, tá? Bom, aqui nessa imagem a gente vê, né, no olhômetro, que o tamanho do VD também está aumentado. O átrio direito está enorme, tá? Então a gente tem um aumento do VD importante aqui, né? Se você olhar a imagem com cuidado, parece ter um derrame pericárdico também, lá em cima, tá? Mas não está muito legal de ver. Né? Sinal de McConnell aqui não parece ter, né? Eu queria estar vendo um pouquinho melhor o ápice ali, a imagem está muito invertida, né? Eu deveria estar com a imagem um pouquinho mais retificada, não está, mas olhando assim, parece um aumento de VD, aumento do átrio direito, mas eu não estou conseguindo ver muito bem o sinal de McConnell ali. Então aqui, por exemplo, a gente tem duas imagens de TAPSE, né? Então lembrando, modo M vai colocar o modo M exatamente, né, no anel da tricúspide ali, ó, nos dois exemplos, tá? E vai apertar de novo o botão do modo M. O botão do modo M de novo vai me gerar essa imagem, essa onda, tá? Em cima eu tenho um TAPSE normal, embaixo eu tenho um TAPSE alterado, tá? Aqui, por exemplo, nessa imagem, tá? Eu tenho um VD muito enorme, olha o tamanho desse VD. Outra coisa que repara, né? Olha o tamanho da espessura dessa parede muscular. Olha o tamanho da espessura desse VD. Quando a gente olha ali na imagem, muito grande. Né? Um VD com uma espessura grande, a gente não vai usar essa janela, a gente vai usar uma outra janela. Uma outra coisa interessante de fazer essa avaliação, né? Eu acho que teve um problema na aquisição dessa imagem. Olha onde é que está, né, a linha do modo M dele. Está na parede muscular. Né? Então isso é um problema interessante também, que ele não deveria estar ali, ele deveria estar mais na válvula tricúspide, né? Tem um erro de aquisição. Mas o que eu coloquei essa imagem aqui para vocês é o seguinte: olha quantas ondas diferentes, né? Quantas colorações de ondas diferentes eu tenho. Ah, Rafael, qual que eu vou escolher? Escolher a mais de baixo, né? O pior vale e o maior ápice. Só que não, se eu fizer isso, eu vou estar falseando o meu valor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar a mesma linha, tá? Então eu vou selecionar a mesma linha, que do vale até o ápice, eu vou selecionar exatamente a mesma linha para poder medir essa altura na linha, tá? Não adianta eu pegar o mais embaixo e o mais em cima, que sempre vai dar um resultado falseado, tá? Então aqui eu tenho alguns problemas, né?
O modo M não está no local que deveria, né? E essa parede muscular é muito grande, né? Então, possivelmente isso é uma disfunção crônica, além do TAPSE também, né? Pela que a gente está vendo aqui, parece estar normal, tá? Teria que ter o valor, né? Ele não dá um valor aqui. Não, mas a gente olha aqui pela escala do lado, ele parece estar normal, tá? Bom, aí aqui a gente tem uma outra janela para 4 câmeras, né? Já a linha do modo M parece estar no local adequado, ali quando a gente olha de maneira grosseira, tá? E a gente vai ver que o TAPSE, ó, além de estar bradicárdico esse coração, né? A gente vê que, tá, ó, vê que em vez de estar muito rápido assim, né? O vale, ele vai e desce, né? Então, assim, a gente vê que ali o valor está bem pequeno do TAPSE, tá? Ali tá em cima tem o resultado, que dá de 11 milímetros, tá? 11 milímetros é 1,1 centímetro, que é menor que 1,8, 1,7, tá bom? Então tem uma disfunção de ventrículo direito nessa imagem. Bom, mais uma imagem, então ele botou o modo M, parece que está no anel da tricúspide, quando ele vê o modo M ali, né, ele vai me gerar a altura ali, tá? Parece que a altura é 2,38, como ele marca ali em cima, então seria uma avaliação normal, tá? Beleza. Então, de novo, do ápice até embaixo, né, dos dois sinais de mais, duas cruzinhas ali, ápice até o coisa, ele vai jogar a altura e vai me dar o TAPSE. Alguns aparelhos eles me dão uma função se eu fizer essa linha em diagonal, mas não é essa linha em diagonal, é a altura, tá? Pelo amor de Deus, é a altura. Bom, aqui a gente tem uma janela subestifoide, tá? A gente poderia, por exemplo, jogar o modo M nessa janela e ver a espessura da parede do ventrículo. Só que eu não preciso fazer isso. Por que eu não preciso fazer isso? Porque eu tenho um trombo. Né? Se eu tenho um trombo, essa disfunção com certeza é aguda, esse TEP é agudo, tá? Não tem discussão, tá bom? Bom, mais uma imagem aqui, né? Então a gente vê a janela apical 4 câmaras, a gente parece ver que tem um aumento do ventrículo direito, e ele vai jogar o modo M exatamente ali, e ele vai me dar essa curva que vai aparecer para mim. Essa curva, tá? Essas ondas, essas ondulações, é o quanto que a tricúspide sobe e desce. O que eu vou pegar? Vou fazer um freeze nessa imagem, e vou pegar do ápice até o vale e vou medir, tá bom? E aí vou achar o TAPSE. Bom, aqui de novo, né, mais uma imagem subestifoide. Ah, Rafael, eu quero medir a parede, não sei se é agudo. Não precisa, eu tenho um trombo. Olha o trombo mexendo de um lado para o ventrículo, tá? Então aqui nessa imagem aqui que eu vejo, né, tá um pouco ruim de ver, mas essa janela, se a gente olhar lá em cima, olha como é que tá a contração desse ápice, bem lá em cima. Olha como é que ele contrai para dentro, esquisito, que não deveria ser isso. Ele tem um sinal de Meconiel, eu tenho um trombo dentro dele e eu tenho um mento do átrio do ventrículo direito. Então eu tenho aí um TEP agudo com possível disfunção também, tá? Claro que eu poderia fazer o TAPS, que ia me ajudar bastante nessa avaliação da disfunção. Aqui, né, mesma coisa, então eu tenho uma janela parasternal aqui longa nessa janela, e depois ele muda para parasternal curta, tá? Essa imagem parasternal curta agora, beleza? E aqui apical 4 câmaras. O que eu vou reparar em cada uma delas? Vamos lá, parasternal longa. Olha como é que meu septo está abaulado, tá? Meu ventrículo esquerdo, né, ele até parece bater bem. Aí na parasternal curta, qual é o sinal que eu vejo aqui? O sinal do D. Repara como é que forma um D na contração. Vamos ver de novo, então, ó, parasternal. Olha como é que meu septo abaula. Isso já é um sinal de que eu tenho disfunção, que vai traduzir isso no sinal do D quando eu olhar na parasternal curta. Olha o D como é que tá, bonitinho, tá? Forma um D legal, tá? E aí, isso aqui é uma disfunção de VD. Ah, Rafael, essa disfunção é aguda ou crônica? O que a gente vai olhar? A gente vai olhar a espessura do ventrículo direito na janela subestifoide e a gente vai lembrar, né, da história clínica, vai ajudar a gente se tem sinal de Meconiel ou não. Vamos tentar dar uma olhada e ver se tem sinal de Meconiel. Não está muito legal para ver, tá? Não está muito legal lá em cima no ápice. Mas a gente vai usar esses 3 fatores. Então, se tiver trombo, né, possivelmente é aguda, né? Se tiver TVP também vai ajudar a corroborar que é agudo. Se tiver alteração pulmonar daquelas também vai corroborar que é agudo, tá? Se tiver sinal de Meconiel, parede menor que 5 milímetros, tá? E história clínica compatível, é agudo, tá bom? Vamos lá, mais uma imagem, tá? Essa imagem aqui, né, a gente já viu que o VD também está bem aumentado, né? Para mapear 4 câmaras aqui. Aí para external curto, eixo curto, né? A gente vê também o sinal do D, tá? A gente vê que o septo também ele abaula em direção ao ventrículo esquerdo na contração. A gente vê que tem um sinal do D, mas não está tão boa quanto a outra, mas dá para ver que tem um sinal do D também bem tranquilo. Não vejo o trombo. Olhando aqui essa imagem, né? Vamos ver se a gente consegue ver na 4 câmaras o sinal do Meconiel, tá? Não está muito legal de ver, né? A imagem está meio difícil de extrair isso na imagem, mas a gente claramente vê que tem aumento de VD e claramente a gente vê que tem um sinal do D.
tá? Bom, aqui é outra imagem, né, subtifoide, né? Ah, quero medir a espessura? Só colocar o modo M e ver a espessura ali, não tem problema. Mas nesse cenário eu não preciso que eu tenha um trombo ali dentro, tá? Aqui, né, uma outra imagem, né, a gente tem a paraesternal longa, a gente vai lembrar da regra do terço, né? Que a regra do terço aqui acabou, né? O ventrículo direito está muito maior do que os outros, tá? E olha a espessura desse ventrículo direito também na parede livre dele, né? Isso aqui talvez seja uma alteração crônica, né? Não sabemos. Temos que fazer outras avaliações também e até medir essa parede para saber se é crônico ou não. Bom, e aí aquilo, peguei um paciente, né? Fiz a avaliação ecocardiograma dele, tem um trombo dentro, já acabou que é TEP, né? Mas aí eu vou ver a perna dele e tem uma TVP também, tá? Então, enfim, a avaliação de TVP na paciente suspeita de TEP tem que fazer a avaliação de TVP à beira-leito. A avaliação de TVP à beira-leito é muito boa, tá? É muito fácil, ganha muito tempo, tá bom? Bom, aqui nessa imagem, então, a gente vai ver o quê? Tem apical 4 câmaras, o ventrículo esquerdo está na direita, o ventrículo direito está na esquerda, tá? Eu vou olhar, o que eu vou tentar ver aqui? Vou tentar ver o aumento da câmara. Tem aumento da câmara? Parece ter aumento de VD, né? O VD parece estar maior que o VE. E parece aqui, né? Eu não sei se é um artefato de movimento ou se tem um trombo dentro desse átrio, tá? Não está muito claro, tá? E além disso, olha lá no ápice. Essa contração do ápice está um pouquinho estranha, tá? Será que tem um sinal de Meconium ali? Parece, tá? Mas não está muito boa essa janela para bater o martelo, não. Mas parece sim, tá? Bom, aí essa aqui já está bem melhor de ver, né? Então essa aqui eu tenho aumento do VD, ou seja, o VD está igual o VE, né? Lembrar que a razão é 1/3 do VD normal e 2/3 do VE, desse tamanho total. Só que isso aqui a gente considera na emergência já, né, 1:1, né? Na emergência ruim é 1:1. O ecocardiografista vai considerar maior que 0,66, né? 0,33, 0,66 vai dar 1. E aí é o seguinte, nessa janela eu tenho aumento do VD, trombo intra-VD ali, um trombo dentro dele, e eu tenho sinal de Meconium bem bonitinho para ver ali o sinal de Meconium, tá? Outra imagem, então, aplicar 4 câmaras, um VD maior, tá? Não vejo trombo nessa parede, tá? E tem um sinal de Meconium ali bem, né? Ele entrando bem ali, tá? Dá para ver bem esse sinal de Meconium, tá? É como se alguém estivesse dentro do ventrículo e puxasse, né, o ápice do ventrículo para dentro quando ele contrai, tá? Bom, isso aqui é uma catástrofe, né? Isso aqui, essa pessoa não está viva, né? É impossível. Então eu tenho um trombo ali, o sangue parado, né? Todo dentro do ventrículo direito, tá? Bom, isso aqui é uma janela paraesternal curta, né? Um paciente bem taquicárdico. Fica até difícil de ver essa avaliação porque ele está muito taquicárdico, mas se vocês repararem bem, né, ele parece ter um sinal do D, né? Esse septo dele parece que retifica em algum momento, tá? Né, ele não está perfeitamente arredondado, né? Você vê que a parede livre está bem redonda, né? A parede livre está bem redonda, mas aí quando eu vou olhar o septo, ele parece que faz como se fosse uma cuia de chimarrão uruguaia, né? Ele faz bem uma retificada aqui assim e vai essa bolinha, tá? Bom, essa janela aqui é uma janela que envolve fígado, tem derrame cavitário, né? Enfim, é uma janela bem confusa, tá? Mas eu consigo ver ali, né, que tem também o sinal do D, tá? Isso possivelmente é uma hipertensão pulmonar, né, com fluido, né, ascítico, derrame pleural, enfim, tá? Derrame pleural não, fluido ascítico só, derrame pleural não vai dar difusão direita, né? Pelo amor de Deus, tá? Bom, aqui de novo uma imagem paraesternal longa, que não dá para ver que é uma paraesternal longa, porque o VD está baulando totalmente o ventrículo esquerdo, tá? E eu vejo um trombo, né, querendo passar do átrio para o ventrículo ali, tá? De novo aqui agora uma paraesternal eixo curto, tá? E claramente eu vejo o sinal do D, né? Que o septo ele fica mais retificado e faz um Dzinho aqui embaixo, tá? Outra imagem aqui é um apical 4 câmaras com um VD muito grande, tá? Não sei se tem um trombo, tá? Fico na dúvida, parece ter um trombo ali em átrio, tá? Mas existe o sinal pode ser, né, um artefato de movimento, né? E parece ter um sinal de Meconium ali bem no ápice, parece ter um sinal de Meconium, tá? Essa fibra que tá ali, né, entre o ventrículo direito, tá? Não é uma banda, tá? Uma banda cardíaca, não tem problema ali não, tá, gente? Enfim. Aqui, mais uma vez, uma paraesternal eixo curto, eu vejo o sinal do D de novo, tá?
Vamos ver o que a gente está vendo aqui. Tá até difícil de identificar o que é isso aqui, tá? Mas olha só, bom, então aqui nessa imagem, o que a gente tem, né? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a abertura da válvula mitral aqui, está vendo a válvula aórtica, tá? Abrindo. Olha o tamanho desse VD, tá? Esse VD ele está abaulando totalmente o meu ventrículo esquerdo, tá? Aquela regra do terço acabou, não existe mais. Então, uma janela paraesternal longa, eu estou vendo a via de saída da aorta, o meu átrio esquerdo, né? Tá muito jogado na imagem, deveria estar menos jogado, né? Enfim, a minha válvula mitral está muito para frente no exame, deveria estar um pouquinho mais recuado, tá? Mas eu vejo um baita do ventrículo direito, tá bom? Aqui de novo, né? Essa janela parece ser, não está muito claro, mas parece ser uma subestifoide, talvez, não está muito claro, tá? Mas eu vejo um trombo, né? Mexendo dentro do átrio e um aumento de VD muito grande, tá? Aqui uma paraesternal longa, né? A gente vai olhar a regra do terço, né? Aqui tá, assim, essa imagem eu confesso para vocês que eu fico na dúvida, tá? Só olhando essa imagem. Eu não sei, eu acho que esse ventrículo direito ele tá maior do que um terço, tá? E aí parece ter uma estrutura ali também no ventrículo direito que tá mais hiperecogênica, na parede ali mexendo, que não tem muito sentido mexer ali também. Será que é um trombo isso? Tá? Então tem que fazer uma avaliação de outras janelas de outras câmaras também para poder tirar essa dúvida, tá bom? No caso, apical 4 câmaras seria o ideal. Então aqui eu tenho a janela apical 4 câmaras, tá? Claramente o VD está aumentado, né? Ele está igual ou maior que o ventrículo esquerdo. E aí eu tenho um sinal de Meconiel lá em cima, ó, como se alguém estivesse puxando, né, o ventrículo direito, a ponta dele, tá? Aqui uma janela paraesternal, eixo curto, eu vejo, né, que o ventrículo direito está gigante, ele está comprimindo, né, o ventrículo esquerdo e fazendo o sinal do D, tá? Bom, um ventrículo direito gigantesco, né? Fica difícil de ver outra coisa, a imagem está muito ruim, o ganho está todo errado, né? Ele botou muito ganho na base, a profundidade está excessiva. É uma imagem tecnicamente muito ruim, né? É muito mal feita. Mas ela mostra pra gente um baita de um VD, tá? Deveria ser melhor, deveria dar uma verticalizada melhor, diminuir a profundidade, tá em 24 a profundidade, pelo amor de Deus. Né? Poderia reduzir muito mais a profundidade, ajustar o ganho, né? O ganho está muito forte, né? Enfim, uma imagem de baixa qualidade técnica. Imagem de boa qualidade técnica, né? A gente já vê que a profundidade está bem ajustada, né? O ganho está melhor, enfim. Bom, o que a gente vê nessa imagem? Ele colocou um Doppler ali, acho que para ver disfunção, né? Regurgitação tricúspide pela transição de pressão, tá? Que faz todo sentido se eu quiser fazer essa avaliação, não tem problema. Mas aí o que a gente vai ver aqui hoje é aumento de câmara, né, de função de VD. Aumento de câmara, né, o VD está muito maior, tá? Não consigo ver sinal de Meconiel, não vejo trombo também, tá? Bom, aqui então tem um aumento do VD, né? Lembrando que o aumento de VD é maior do que a regra é 2/3 do VE, 1/3 do VD. Se essa razão está maior, já começa a ser patológico. Na emergência a gente vai considerar maior que 1/1, tá? Ou 50%, né? Então a gente vê que tem aumento de VD, a gente não vê trombo aqui, e a gente vê que a parede não está muito espessada também, mas tem que fazer a aferição direita, a gente vai fazendo subxifoide, e tem o sinal de Meconiel, tá? Aqui de novo, então eu tenho aumento de VD e eu tenho um trombo intracardíaco, tá? Aqui, então, eu tenho paraesternal eixo curto, tenho o sinal do D de novo, tá? Aqui, né, paraesternal eixo longo, aquela regra de uns terços, acabou, né? O ventrículo direito está muito maior do que o restante, tá? Aqui, de novo, paraesternal eixo curto, né? Eu vejo um D, né? Ele está em pé, o D aqui, né? O septo está bem no meio e está fazendo um Dzinho mais em pezinho, diferente dos outros, tá? Aumento de VD, né? Muito grande o VD, né? O átrio, então, nem se fala, tá? Não consigo ver muito bem sinal de Meconiel olhando essa imagem, tá? Não me parece ter. Teria que botar o ápice um pouquinho mais para o meio para conseguir enxergar melhor esse ápice, mas não me parece ter, tá? Aqui nessa imagem, então, né, tá bem taquicárdico esse paciente, que não é um bom sinal, né? Então eu tenho um trombo intracardíaco, eu tenho aumento de VD e eu tenho sinal de Meconiel lá em cima, tá? Aqui já nesse paciente eu tenho janela paraesternal eixo curto, tenho aumento do VD, sinal do D e eu tenho derrame pericárdico também. E aí reparem que o derrame pericárdico eu tenho alguma coisa aderida nesse derrame pericárdico, tá vendo? Uma coisa mais hiperecogênica, né, aderida ao parede livre do ventrículo esquerdo.
Será que isso é uma neoplasia, por exemplo, né? Enfim, não sei, né? Mas tem alguma coisa aderida nesse ventrículo esquerdo dele, tá? Não é um derrame, não parece ser um derrame simples, por exemplo, né? Será que é um coágulo? Será que é alguma coisa? Será que injetaram ar, né? Enfim. Uma imagem muito, tecnicamente, né, uma filmagem de uma imagem, né? Por favor, não façam isso, né? Mas aqui a gente vê que tem um aumento do VD muito grande, janela paraexternal eixo curto, e tem o sinal do D também, tá? Bom, a gente fecha a aula com essa imagem de baixa qualidade técnica. Espero que ela tenha sido de alta qualidade técnica, tá? É isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só fazer os comentários que a gente discute. Estou no Twitter também, tá? Espero que tenham gostado. Se puder deixar o like aí, se puder se inscrever no canal também, agradeço. Obrigado, gente.